Olá, pessoal. Ontem eu gravei, né, um vídeo para vocês, depois ficou faltando mais coisas para falar. E eu gravei outro vídeo. Foram um vídeo mais longo e um vídeo mais curto, e hoje eu tive a necessidade de gravar esse vídeo também. Pessoal, é o seguinte, não tem nada mais poderoso do que joelho dobrado no chão, oração com fé e jejum. Nós estamos passando por uma fase muito difícil no mundo, né? Nós estamos aí caminhando para o fim. Eu digo para vocês que coisas ruins virão e virão se a gente não reconhecer Deus como nosso Salvador, o provedor de todas as nossas necessidades. Saber que Deus é Deus e que ninguém é mais além dele, né? Se a gente não parar para ver isso, muita coisa vai desandar. Tá aí agora tentando legalizar o aborto, Deus é contra, Deus abomina o aborto, até porque a vida não é criada pelo ato sexual do homem e da mulher. A vida é criada pela vontade de Deus, né? Tanto que nem todo mundo pode ter filho, nem todo mundo pode gerar um filho. E eu sei que tem casos em que a mulher não desejou, como a questão do estupro, como a questão da violência sexual. Se ela não quiser ficar com filho, ela pode doar. Se você não quer filho, você pode evitar, mas tirar uma vida não, né? Esse direito nós não temos, é só Deus que tem esse direito de tirar uma vida. Então vamos pedir aí oração, vamos ajoelhar, fazer jejum, pedir a Deus que toda a cilada do demônio para nos afastar da presença dele caia por terra, que possamos reconhecer Deus como nosso Salvador, como soberano da nossa vida. Eu quero comentar uma coisa com vocês que eu vi hoje pela manhã, assim que eu acordei de madrugada, orei, depois eu estava vendo um testemunho e vi uma garota bem jovem chorando muito. Ela estava falando que estava sendo cancelada na internet porque ela foi num casamento de homossexuais, lá ela orou, lá ela falou de Jesus, parece que lá ela abençoou, algo nesse sentido. Lá em Mateus, do 7 ao 5, Deus fala para não julgar e não ser julgados. Na mesma medida que você julgar o seu irmão, você será julgado. Só Deus conhece o nosso íntimo, só Deus conhece o nosso coração. Às vezes a gente erra, achando que está fazendo certo, ou vice-versa. É normal, né? Nós somos pecadores, pessoal, nós somos falhos, nós erramos. Sábio, perfeito, inteligente, extraordinário, só Jesus. Tanto que se a gente fosse santo, perfeito, Jesus não teria sido crucificado na cruz e não teria sofrido tanto. Nós vamos aprender com nossos erros? Vamos. Quando Deus nos colocou no ventre da nossa mãe, Deus já sabia de todos os caminhos que nós íamos percorrer. E eu não sou o dono da verdade, você não é a dona da verdade. Muito cuidado ao cancelar, ao julgar alguém na internet, até porque hoje em dia a gente vê que tantas pessoas estão se matando, né? Nós estamos tão mais sensíveis, tão mais fracos, talvez até mesmo da presença de Deus. Às vezes nem sempre quando a gente está orando muito, a gente também está na presença de Deus. Então, vamos orar uns pelos outros, porque a melhor forma de conversão não é você apontar o erro e os pecados do seu irmão, porque você também é pecador. É orar por todos nós, pedir para que Deus nos dê sabedoria, para que toda cilada do demônio para nos afastar da presença de Deus caia por terra. Essa é a melhor forma da gente converter o pecador para o lado de Deus e fazer jejum. E ela estava contando, né, todas as coisas que estavam acontecendo, e eu fiquei pensando assim, Deus sabe de tudo que nós vamos fazer na terra. De tudo, de tudo, de tudo. A gente vê testemunho aí, muitos testemunhos, eu imagino que as pessoas que estão no meu canal vê. Gente que fez pacto com o demônio, gente que se prostituiu, gente que foi totalmente desviada e que hoje vive para servir a Deus, que vive em comunhão com Deus. Perfeito não, mas um pecador redimido, uma pessoa que está tentando viver na presença de Deus. Satanistas, né, que se converteram. Então, assim, é Deus que sabe o nosso caminho. É Deus que sabe o propósito dos nossos erros, que às vezes até o nosso erro, até o nosso desvio tem um propósito. Porque quantas pessoas aí estão sendo tocadas pelas experiências que essas pessoas que foram lá do outro lado do abismo voltaram e estão se convertendo e estão convertendo pessoas. O caminho que nós percorremos, nenhuma folha se cai se não for da vontade de Deus. Tudo tem um propósito dele, até os nossos pecados, né? Deus diz para quando queriam apredejar aquela mulher, quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Por quê? Porque nós todos somos pecadores. Não existe nenhum que não é, não. Só Jesus não foi pecador. Nós todos somos, né? Então, esse é o ponto. Deus quer que a gente saiba que nós somos pequenos, pecadores e falhos, e que através dele é que a gente vai viver mais santo, né? Através dos dons, da presença, da graça dele é que nós vamos viver mais santos. E como é que a gente alcança a graça de Deus? Orando, jejuando, dobrando o joelho no chão, não apontando o erro dos nossos irmãos. Né? Porque até esse erro dessa garota pode ser que tenha um propósito de Deus. Já parou para pensar? Você já parou para pensar que aquela pessoa que chegou até um pacto com Satanás e Deus tinha um propósito na vida dela? Hoje ela é testemunha, edifica muitas pessoas. Aquela pessoa que matou, roubou, estrupou. Deus
edificou e tem um testemunho, você entende? Então, assim, a gente não sabe. Todos nós temos um propósito. E todos nós vamos cumprir que vai ser feita a vontade de Deus. Por isso que Deus diz para não julgar, porque só Ele conhece o íntimo do nosso coração. A gente não conhece o coração do outro. E a gente está muito, né, cheio de apontar dedo para os outros, mas estamos errados. Ao invés de apontar, vamos dobrar o joelho no chão, jejuar e orar para que Deus mostre o caminho para a pessoa. É mais bonito. Né? Então, vamos orar aí para que não tenha o aborto. Pessoal, eu vou fazer a campanha, né, o Coroa de Lágrimas de Nossa Senhora em outubro. Quero fazer os 31 dias às 4 da manhã. Convido todos vocês para fazer. Vamos orar pelo mundo. Tem coisas ruins vindo. Eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Jesus é amor? É. Jesus é amor, é compaixão. Mas uma coisa vai destruir se a gente não reconhecer aqueles. Ele deu 10 mandamentos, mas colocou 2 como primordiais, até até sacrifica todos. Porque se a gente tivesse esses 2 mandamentos que Deus reduziu dos 10, a gente já está bastante evoluído, que a maioria de nós não estamos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Já pensou se a gente amasse Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos? Não teria miséria, não teria fome, não teria nada dessas coisas, né? Então, assim, a gente está muito longe de ser o que Deus quer de nós. Vamos buscar a nossa santificação, orando, jejuando, dobrando o joelho? Vamos. Nós vamos porque nós acreditamos que só Deus pode mudar o nosso coração e nos ensinar a servir Ele. Eu vou falar uma coisa extremamente importante que eu falei no vídeo anterior e eu quero reforçar nesse. Se você tem pão de cada dia na sua mesa, se você tem uma família, se você tem amigos, se você tem uma casa, dê graças a Deus todos os dias. Agradeça muito, porque nada que você tem é seu, foi presente, foi graça de Deus. O dia que Deus não quiser que tenhamos nada, não vai vir chuva, a semente na terra não vai nascer e a gente não vai ter o que comer, porque a vontade soberana é de Deus. Nenhuma folha se cai se não for da vontade dele. A gente tem que reconhecer isso o mais rápido possível, tá, pessoal? Que só Deus pode mudar a nossa história. E eu te digo uma coisa, quanto mais você jejuar, quanto mais você orar mais perto da presença de Deus, mais graças, mais bênçãos, mais alegrias você vai viver, tá? Falei isso como experiência própria. Não vai ter vazio de coisas terrenas, a gente vai saber que o dinheiro é bom, mas ele, se Deus não quiser, ele não vai suprir nenhuma das suas necessidades. Já pensou você ter dinheiro e não ter nada para você comprar no mercado? Nós podemos chegar nesses tempos difíceis virão, eu tenho falado isso em todos os vídeos, poucas pessoas veem os vídeos que eu falo de Deus, infelizmente isso me deixa triste, enquanto de tarô bomba, né? É uma pena, porque é Deus. Deus é o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não tem nada que foge do controle de Deus, nada, exatamente nada, nenhuma folha se cai se não for da vontade dele. Então eu vou te dizer uma coisa, agradeça muito pelas bênçãos, agradeça pela sua saúde, pela casa, pela família, pelos amigos, ore por aqueles que não têm, ore para que Deus toque no seu coração e dos seus irmãos, para que tenha compaixão, amor ao próximo, porque eu digo sinceramente para vocês, esses 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, que eram 10, né? E ao teu próximo como a ti mesmo, se a gente estivesse fazendo isso, o mundo estava melhor. Eu diria para você que nem miséria tinha no mundo, né? Cada um ajudasse com um pouco que pudesse, não teria miséria. Então, assim, a gente realmente estamos mudando, vivendo fora da presença de Deus. E eu tô só convidando vocês pra gente fazer essa campanha, tô pedindo vocês pra gente orar para que todo esse lado do demônio caia por terra, porque eu sei que tem muita coisa que é do diabo. Parece que a gente tá moderninho, mas cada vez que a gente tá mais moderninho, mais assim, mais longe de Deus nós estamos. Né? E reconheça que nada vai acontecer, não vai ter pão de cada dia na sua mesa, não vai ter nada, se Deus não quiser, sabe? Já pensou você não ter água para beber, não ter comida para comer? Já pensou se Deus amaldiçoa a terra, se Ele nos espragueja? Se Ele perde a compaixão, o amor e a paciência com nós? Nós estamos perdidos, então vamos orar. Vamos clamar a misericórdia dele, vamos pedir a ele que nos afastemos de tudo aquilo que não agrada o coração dele, de tudo aquilo que não coloca ele como prioridade na nossa vida e de tudo aquilo que nos tira a compaixão, o amor pelo próximo. É o que eu peço para vocês, tá? Fiquem com Deus, tudo de bom e até breve.